Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Vamos mais um trabalho, mais uma missão em defesa da fé católica. O dízimo é obrigação? É obrigado? Nós, nessa atualidade, como os pastores, usam Malaquias 3:10, Malaquias 3:11, para amedrontar aqueles que não dá o dízimo, para patrocinar essas campanhas, esses votos, essas fábulas de novidade que os pastores promovem nos seus cultos. O RSO fala que quem não der dízimo vai para o inferno. É simples, meu irmão. Velho Testamento, os povos judeus tinham obrigação de dar o dízimo, depositar aos pés, pode ser também dos sacerdotes, que têm obrigação de acolher o dízimo, vai dizer Neemias 10, 36, 40. O lugar que foi estipulado por Deus, Deuteronômio 12, 11 a 14, que é Jerusalém. A casa do tesouro, trazer, os pastores usam, trazer o dízimo à casa do tesouro. É uma igreja protestante? Não. A casa do tesouro é lá em Jerusalém, onde tem sacerdote para fazer a consagração das oferendas, do sacrifício, do voto, etc. Velho Testamentário. E no Novo Testamento, quem são os novos ministros da nova aliança? Sacerdotes também. Enviado por Cristo dos Apóstolos 1 e 2, que ele escolheu. Olha só. Agora é coleta, ofertório. A Igreja Católica, ela não pede nada para você, meu irmão. Se tiver padre pedindo, fazendo campanha, voto, propósito, que eu vejo muitos aí fazendo, tá errado. Nós não somos obrigados, porque a gente não vivemos o jugo da lei. É da graça. Então, a graça que foi estipulada por Paulo na primeira igreja primitiva, nas comunidades, é o ofertório. Dá de acordo com o seu coração. 2 Coríntios 9, 7, se eu não me engano. Olha só. Por isso que a igreja não estipula, como as igrejas protestantes usa dessa maneira, Malaquias 3:10. A quem não estiver dando o dízimo, está roubando a Deus. Na verdade, quem está roubando a Deus é eles. Que eles não têm consagração. Eles não têm altar que santifica a oferta, como vai dizer Mateus 23:19. Qual é maior? O altar que santifica a oferta ou a oferta? É o altar que santifica a oferta. Onde o ministro que está ali, que vive da obra, vive do culto. Olha só que interessante. 1 Coríntios, olha só. Lá no finalzinho 16, 1 e 2, ó. Quando a coleta e benefício dos santos seguiu também vós a diretriz que eu tracei, a igreja da Gales, ó. A coleta e benefício dos santos, ó. O primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte que tiver podido poupar, para que não espere a minha chegada para fazer as coletas. Olha só. Por quê? A igreja, ela goza da graça. Os apóstolos que são encarregados desse ofício. Por isso que a igreja primitiva se comportava e até hoje se comporta. Que não está sob o jugo da lei, não está sob a escravidão de Malaquias 3:10 que o protestante usa para amedrontar os burros que não lê Bíblia. Aqui, ó. Malaquias 3:7. Desde o dia de vossos pais, vós apartaste de meus mandamentos, que não os guardasse, voltai para mim, eu me voltarei para vós, dizei o Senhor dos exércitos. Vós, porém, dizerem mais, voltai comigo, pois pode o homem enganar a Deus, ó. Porque procuras enganar-me, e ainda perguntais em que vós temos enganados, no pagamento do dízimo e nas ofertas. Foste atingidos pela maldição, e vós
vós, nação inteira, procurais entregar-me. Pagar integralmente o dízimo ao tesouro. Ó. A casa do tesouro não é uma igreja protestante. É Jerusalém, onde era depositado, lá no lugar específico, Deuteronômio 12, 11 e 14, se você preferir. Ó, pagar integralmente o dízimo ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazer a experiência, dizia o Senhor dos Exércitos. Verei se não vos abro o refeitório do céu, e não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Por quê? Se você for mais para frente ali, ó, 5, ó, virei ter convosco para julgar vossas questões e sereis uma testemunha pronta contra os mágicos, adúlteros, juros contra os que têm o salário do operário. O óculos ruim que eu fiz, cara. Você é louco. Em Itaquá tem umas óticas misericórdia. Que oprime a viúva e o órfão. Que maltrata o estrangeiro. E não me teme, diz o Senhor. Olha só. O que acontece nessa atualidade hoje em dia? O dízimo é simples, meu irmão. É para suprimir a necessidade daquele que vive da obra e fazer a obra crescer. Como? Socorrer a órfã e a viúva. Alimentar aqueles que vivem do trabalho do evangelho, que são os sacerdotes, vivem do culto. Um só culto, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Um só culto. Todos os dízimos, toda oferta, todo voto, toda a coleta ali que é arrecadado, sim. Uma parte vai para os ministros que vivem do culto e a outra para a obra, o quê? Para criar comunidade, criar igreja, socorrer o órfão e a viúva, como diz lá, como o nosso amigo saudoso Paulo Leitão, né, que é o meu professor, pô, Deus a tenha. A Igreja Católica é a maior instituição carismática da face da terra. Asilos, lepresários, orfanatos em hospitais, porque é para isso que é a coleta. Não para deixar Duque rico, Sila Malafaia rico, Valdomiro Santiago rico, não. A finalidade não é isso. Tanto que a Casa do Tesouro é Jerusalém. Agora a Casa do Tesouro é a igreja que Cristo fundou. Porque não é bagunçado. Porque o povo começaram a bagunçar. Se corromperam. Aonde? Roubando a Casa do Tesouro. Aonde? No dízimo. Não cumprindo com os mandamentos, como vai dizer aqui em Malaquias 3:22, ó. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que prescrevi ordenações e mandamentos para todos Israel no Monte Horebe. Olha só que interessante. É simples entender isso. Aonde que era depositado? Você pega Deuteronômio 12, ó. 12, 11, ó. Então, o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu para estabelecer nele o seu nome. Ali levarei todas as coisas que vos ordeno, os vossos locais, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, os vossos primícias e todas as ofertas escolhidas que tiveres prometido por voto. Senhor, lá vos alegrarei em presença do Senhor, vosso Deus, vossos filhos, vossos servos e vossos servos, assim como os levitas que se encontram dentro dos muros, porque eles não têm parte nem herança em Israel. Hoje você vê muito diferente hoje em dia isso. É simples. Para finalizar esse vídeo, que eu não vou esticar muito, porque é muito versículo bíblico, você pega Mateus 19. Olha só. 23, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 23, 19. Cegos, qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? É uma cegueira. Os caras usam Malaquias 3:10 para cegar o povo, para amedrontar o povo. Se não der o dízimo, está roubando a Deus. É uma cegueira, porque está dando ali para o pastor ficar rico. Porque ele não tem altar para consagração, porque a sua oferta se está dando para o pastor.
O pastor está roubando a sua oferta, porque ele não tem autoridade e nem respaldo bíblico para isso. Que a sua oferta, lá no Velho Testamento, é a casa tesoura, onde tem altar, onde tem consagração. No Novo Testamento é um só altar. Que são os apóstolos que edificam ali, consagra ali toda a Eucaristia, todo um contexto. Por isso que Paulo constituiu o ofertório. Para você não ficar preso a Malaquias 3:10, para você não ficar preso o jugo da lei. É a graça. Você tem R$100? Coloca na oferta. Você tem 200? Na oferta. Você tem R$1? Na oferta. Você tem R$10? Na oferta. Que a obra, a Igreja de Cristo não é obra humana. A Igreja Católica é a maior instituição carismática da face da terra, em obra, em caridade, em leprosário e por aí vai, por causa da doação. Não estipulando que você tem que dar para esses caras ficar ricos, não. Que interessante. E esse texto aqui, que é o 1 Coríntios 9, eu estava meditando, eu entendi, Olha só. 9:13. Não sabes que o ministro do culto vive do culto? Ó, culto, um só culto. Quem são esses ministros? São os padres, são os bispos. Autorizado e enviado. Sucessores dos apóstolos. Que serve ao altar, participa do altar, ó. Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o evangelho vivam do evangelho, ó. Olha só. Não é quem se auto-envia. Não. Tem que estar sob a jurisdição do bispo. Olha só. Não é essa coisa louca que você vê aí, não. É um só culto. As ofertas, o ofertório ali, é para o padre sobreviver. Para a igreja crescer. Todo o dinheiro arrecadado da todas as comunidades vai lá para a sede. Para investir em obra. Para investir em características. Em trabalho social. Como, por exemplo, leprosários, orfanatos, hospitais e por aí vai. É para isso que é o seu dinheiro, meu irmão. Porque onde você dá, onde tem consagração, sobe para a glória. E aonde não tem consagração, fica ali. E o cara acaba ficando rico. Simples, como você vê aí, né, na atualidade. Só pesquisar os 4 maiores pastores mais ricos do mundo. Simples. Salve Maria. Sou missionário São Roberto. E tem padres também nessa estatística também. Ah, quer ser perfeito? Mateus 19 ali. Doa tudo para viver e me segue. Simples. Salve Maria. Sou missionário São Roberto.